Só acho que o Mauricião já falou bastante aí com vocês, né? Marcião também fala todo dia. Então a ideia aqui é só eu passar para vocês como eu costumo operar, né? O que eu gosto de operar aqui? Day trade. Vamos lá. Day trade. Vamos ver se aparece para vocês aí. Deixa eu dar um zoom aqui no tamanho da letra, senão vocês não vão ver nada. Isso. O que eu gosto de operar day trade? WDO. Win. Eu vou botar aqui o swing, ou position, como alguns gostam. Ações. Deixa eu só ver um negócio. E juros. Do outro mouse aqui, não vou te atrapalhar. Então, normalmente, é isso que eu opero. Então vamos falar primeiro do dólar, que acho que é o que vocês ouvem pouco aqui, né? Existem inúmeras formas da gente operar, né, pessoal? O Maurício falou bastante da análise técnica. O Márcio fala bastante com vocês da análise. E eu vou explicar para vocês como que eu faço uma análise macroeconômica para o day trade. Então, além da análise técnica, aqui a gente pode falar de uma outra técnica, né, que o pessoal gosta bastante de quem opera dólar, chama tape reading. Né? Muita gente diz que não é a mesma coisa, mas para mim é exatamente a mesma coisa. Se chama análise de fluxo de ordens. Então, eu vou focar nisso aqui e nisso aqui, para que vocês possam entender a minha lógica operacional. Acho que, primeiro de tudo, para a gente entender como o mercado funciona, né? Eu vou começar bem do básico aqui, para que a gente possa estar alinhado na hora que eu avançar, mas eu vou fazer isso bem rápido. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí o livro de negócios, vou botar na tela em destaque. Então muita gente não sabe, né, pessoal, como é que o mercado funciona. Deixa eu chamar o Word de volta ali, porque eu vou fazendo algumas anotações para a gente lembrar, ou até mesmo usar aqui enquanto eu estou falando. Então, primeira coisa, livro de ofertas. Como o próprio nome diz, é onde aparecem as ofertas abertas por participante. Cada ordem enviada para a bolsa, como uma ordem limitada, aparece no livro de ofertas. Qual que é o livro de ofertas? É esse aqui, ó. Maravilha. Então aqui a gente tem um livro do dólar, livro normal, livro de ofertas. Então cada ordem que qualquer participante do mercado enviar para a bolsa, né, como uma ordem limitada, ela vai aparecer sempre no livro de ofertas. Então, quando você manda a sua ordem para a bolsa como uma ordem limitada, essa ordem limitada no mercado usa-se o linguajar de apregoar, ou seja, eu ofereço para o mercado, né, uma oferta, alguém precisa aceitar essa oferta, seja se eu quero comprar ou se eu quero vender. Pode ser que nesse exemplo aqui, no primeiro nível, onde tínhamos 704 com 704,5, temos o Bradesco dos dois lados. Não necessariamente é o mesmo cliente do Bradesco, certo? Ele está atuando através da corretora do Bradesco. Então, podemos ver que, no caso da compra, o player que está atuando está oferecendo 15 contratos. E na venda, a 704,5, temos um player oferecendo um contrato de dólar na venda.
Supondo que esse fosse o mercado hoje, pessoal, tivesse somente um player querendo comprar a 704 e somente um player querendo vender a 704,5, não haveria negócios, certo? Ele ficaria lá eternamente, cada um com a sua oferta. Se ninguém tomar uma decisão e aceitar essas ofertas, tá? Nada vai acontecer, não sai negócio. Ok? Então, temos todas as ofertas listadas para que, por exemplo, o mercado saia do 704. Cadê o mouse? Do 704,5 na venda e desloque preço até o 705. Algum player vai ter que decidir comprar essas 704 todas essas ordens a 704,5 e deslocar o preço até o 705. Essa ação, né, de alguém aceitar essas ordens, supondo que somente um player fosse lá agora e comprasse, aceitasse comprar todas as ordens aqui no 704,5, temos aproximadamente 100 contratos, e ele decidisse comprar, ele iria colocar não mais uma ordem limitada, mas uma ordem a mercado. Se ele coloca uma ordem a mercado, ele consome toda a liquidez da venda a 704,5. A partir desse momento, o 705 vai aparecer como sendo a primeira alternativa para quem quer comprar na venda, exceto algum desses vendedores aqui renove o lote. Essa ação de aceitar é a ação de agredir, né? No linguajar de mercado, mandei uma ordem de mercado, portanto eu agredi o mercado, ok? Se eu agredir o mercado na compra, é porque eu tenho alguma coisa de diferente que aqueles que antes estavam ofertando, né, a 704,5 de uma forma passiva ou limitada, com ordens limitadas. A diferença é basicamente a urgência, né? Ou seja, se eu tenho urgência em comprar, normalmente eu sou o agressor, né? Supondo que o agressor tenha muito lote, ele desloca preço. Certo? Toda vez que um agressor, né, decide fazer um negócio com aqueles que estão apregoando as ordens, a gente vai ver essa ordem passar no livro de negócios, né? Ela sai do livro de ofertas, consome a liquidez disponível e passa, né, a aparecer essa ordem que acabou de ser executada no livro de negócios. Ok? E passa a deslocar preço. Então, para aquele pessoal que opera tape reading, né, em tese, essas duas ferramentas são essenciais, né? No Brasil, somos uma jabuticaba, né? A corretora ela está disponível, né, para o mercado observar. Fora do Brasil, por exemplo, se for operar na Bolsa de Chicago, a informação da corretora ela não está disponível. No Brasil, se eu não me engano, os contratos agrícolas hoje eles não estão mais com as corretoras disponíveis, com a informação da corretora disponível. Tá? Então, o pessoal que curte o tape reading e opera, acho que é muito comum para quem opera dólar, a análise dessas duas informações é essencial. Então, entender que quem desloca preço, normalmente é quem é o agressor, é aquele que consome a liquidez das ordens limitadas disponíveis no livro de ofertas. Porém, obviamente, algum player pode atuar de forma passiva. Se ele tem um lote muito grande, ele vai deixar... Ele pode não ser interessante para ele agredir e sim atuar de forma passiva. Ele sempre espera ser agredido e prover liquidez no nível de preço que lhe convém, né? Renovando o lote, por exemplo.
eu durante muito tempo operei só com essas duas informações, posso dizer aí, dólar, né? Porém, de março do ano passado para cá, houve uma migração, né, do contrato cheio para o contrato mini na liquidez do dólar. Tanto na liquidez como no volume negociado. Então hoje, se eu não estou enganado, o volume em dólares do contrato cheio chega a ser 5 vezes maior do que o volume em dólar, 5 vezes menor do que o volume em dólares no contrato mini, né? Então o mini ficou muito mais líquido. E o que acontece quando o mini fica muito mais líquido? A quantidade de ordens no livro de negócios aumenta significativamente, certo? E, por consequência, fica bem mais difícil ler o livro de negócios, que é esse que está aqui aberto agora, do lado esquerdo, porque a quantidade de transações aumenta significativamente, né? Então, a liquidez, acho que muita gente ainda usa o livro de ofertas e analisa o livro, mas o livro de negócios, para mim, ficou extremamente difícil de ser analisado. E, portanto, eu venho diminuindo bastante a análise do livro de negócios para operar dólar, tá? E tenho me focado muito mais na análise macroeconômica, que é que eu vou explicar para vocês. Então, se a gente conversar no Brasil como o pessoal do tape reading opera, eles utilizam de uma forma ou de outra, porque às vezes você pode enxergar o livro de ofertas de uma outra forma. Por exemplo, se eu agrupar todas as ordens por nível de preço, teremos, portanto, o livro de preços e não mais o livro de negócios. O livro de preços ele é organizado da mesma forma que o livro de ofertas, o tradicional. Mas temos também o DOM, que é a mesma coisa que o livro de ofertas, o livro de preços tradicional, só que a disposição da liquidez ou das ordens agrupadas por nível de preço está disposta de uma forma distinta. Para quem tem home broker, provavelmente o DOM não está disponível. Para quem utiliza qualquer plataforma brasileira profissional, vamos assim dizer, a versão do TRID Trader, que acho que só pode abrir um DOM, e o TRID Pro pode abrir quantos DOMs você quiser, eu acho que tem um limite de 10. No Profit, só tem DOM no Profit Pro, né? E eu nunca usei outra plataforma. Eu acho que o MetaTrader ele tem um DOM também, mas o MetaTrader, quando eu tentei usar no passado para operar, para colocar ordens, especialmente no mini índice e no mini dólar, travava muito a plataforma. Então, abandonei. Igão tá aí, o Igão é grande trader de dólar e grande desenvolvedor de robôs aí. O cara manja de MetaTrader. Também tô com saudades, vamos marcar uma cerveja. Só quando o Dória liberar a gente, né, vai voltar para um bar. Por enquanto, a gente só toma em casa. Bom, então estávamos falando do livro de ofertas, do livro de preços e agora do DOM, que nada mais é que um livro de preços onde as ordens estão dispostas de uma forma diferente. Se a gente for analisar o tape reading fora do Brasil, por exemplo, autores como o Wyckoff, que é um trader bastante antigo, ele também migrou a análise do tape reading, né? Ele saiu do que era... Se a gente pensar o tape reading, o termo tape reading, ele veio, né, da fita. A fita nada mais era do que um livro de negócios. O cara conseguia visualizar quanto saiu num determinado negócio, o volume e o preço. E a partir dessa análise, ele formava na cabeça dele
o que seria equivalente a um gráfico e como o mercado estava se comportando, né? Então, muitos hoje, né, autores, inclusive, e traders do passado que desenvolveram o que se chama de análise de fluxo de ordens e que desenvolveu o que se chama de tape reading, utiliza gráficos, tá? E a gente vai entender como fazê-lo, né? O clássico tape reading, ou como muitos gostam de dizer, o tape reading raiz, você se utiliza do livro de negócios e do livro de preços e do livro de ofertas. Há diversas formas de se consolidar essa informação, por exemplo, num gráfico de volume por preço, num gráfico de market profile, tudo deriva da mesma coisa. O que é? O negócio. Então, saiu um negócio no livro de negócios, ele vai aparecer no gráfico, né? Então, essa é a forma que a gente pode entender a diferença entre o que é a análise do tape reading, ou seja, normalmente os traders não têm gráfico na tela, porém, até por conta dessa modificação que eu falei na liquidez do dólar, ficou impossível analisar o times and trades do dólar, porque são milhares de negócios ali, a gente não consegue nem acompanhar o que está acontecendo. Ele ficou muito parecido com o times and trades do índice, e o que dificulta bastante a análise, né? Uma forma que muitos têm utilizado para facilitar essa análise é filtrar por níveis de número de negócios. Então, por exemplo, se eu vim aqui no TRID e colocar um contrato de cheio, seria o equivalente a 25 contratos de mini dólar. Se eu fizer um filtro aqui, só vai aparecer no livro de negócios todos os negócios que têm, né, um total de contratos maior do que 25 no livro de negócios. Isso já facilita bastante a análise para quem ainda quiser operar por fluxo de ordens, né? A gente vai ver que é possível analisar fluxo de ordens pelo gráfico. Obviamente, não temos o nível de detalhe como está aqui no livro de negócios, mas a gente tem uma informação equivalente que pode ser analisada como tal. Então, maravilha. Falamos aqui do tape reading, era isso que eu queria falar. Vocês já sabem o que é um agressor, a gente já sabe o que é livro de negócios e a gente já sabe o que é um livro de ofertas, o que é um DOM. Então, essa informação já não é necessária mais. Então, durante muito tempo, como eu dizia para vocês, aí quase 2 anos, eu operei muito com essas informações. O que me fez de mudar de direção aí de um ano para cá, de março do ano passado para cá? Ficou muito mais difícil analisar os negócios. Além disso, eu percebi que esse estilo operacional que está no tape reading, especialmente por aqui no Brasil, no índice e no dólar, muito ligado, né, às operações de scalping, operações rápidas, né? O cara quer pegar hoje no dólar uma operação rápida, a gente pode falar até que é, sei lá, 5 pontos, 10 pontos, né, no dólar. Mas 10 pontos, por exemplo, sei lá, 2, 3 anos atrás, era uma operação demorada para você conseguir fazer 3 pontos no dólar, demorava bastante tempo para esse deslocamento de preço acontecer. O que não acontece agora, exatamente porque a gente está num nível de preço muito alto. Então, para um percentual de variação de, sei lá, 0,10%, você desloca muito mais preço agora do que você deslocava quando o dólar estava lá a R$4, né? Isso é meio óbvio. Então, o número de ticks que se desloca entre máxima e mínima todos os dias aumentou muito hoje em relação ao que se tinha há 2, 3 anos atrás. Então, maravilha. Falamos aqui do livro de ofertas, do livro... Só para eu anotar aqui, tá, pessoal? Senão depois eu vou perder a linha de raciocínio. Livro de preços e livro de negócios.
Então, voltando, parei de operar dessa forma, primeiro, porque houve essa migração, se tornou mais difícil analisar. As operações não são necessariamente, né, no tape reading, porém, a forma como eu operava normalmente eram operações de scalping de poucos pontos. O que eu percebi ao longo do tempo foi que aquele estilo operacional não era compatível com o meu comportamento. Então, portanto, eu decidi mudar, né? Exatamente, Alan. Para fazer scalping, normalmente você busca poucos pontos com mais contratos, né? E aí o que eu percebi? Eu percebi que operar desta forma, como scalper, para mim era difícil eu conseguir controlar o meu comportamento. Então eu prefiro hoje, né? Posso dizer que eu estou operando assim desde outubro do ano passado. Eu larguei um pouco as operações, diminuí bastante as operações de scalping e passei a fazer operações com uma mão menor e que pegam mais pontos. Tá? E aí agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço isso. Tá? Então, já falamos de tape reading. O nosso amigo Mauricião já falou bastante para vocês de análise técnica. Eu não vou muito entrar nos detalhes técnicos dessa questão da análise técnica, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a leitura do fluxo de ordens no gráfico. Tá? Hoje existem ferramentas, né, que podem trazer essa informação, e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Só que antes de chegar nessa parte, eu vou falar da parte da análise macroeconômica. A análise fundamentalista, a análise macroeconômica ela não deixa de ser aí um pedaço da análise fundamentalista, porque se a gente for pensar em investimento, a gente precisa também, antes de falar, eu vou falar outra coisa aqui, ó. Especulação versus investimento. Então vamos lá, Eduardo Nunes. Scalper, cara, é um trader, né? É um investidor, ou melhor, um especulador que ele procura operações no mercado de compra e venda de qualquer que seja o ativo ou contrato. Ele quer, com muita alavancagem, fazer poucos pontos, né? Dessa forma que ele atua. Então, um exemplo, ele vai esperar um momento onde ele vê uma urgência muito grande de algum player que está deslocando o preço, muito preço, deslocando muito o preço num intervalo de tempo muito curto. Ele vai atuar, né, somente nesses momentos, tentando buscar uma variação muito pequena no preço, só que com uma alavancagem grande. Aí dessa forma, em reais, se a gente pensar, por exemplo, que cada tique do dólar do WDO para um contrato são R$5, vamos supor que ele queira fazer 3 pontos hoje, que é uma operação, 5 pontos, que é uma operação hoje que pode ser considerada ainda curta, né? Com a volatilidade que está presente no dólar hoje. Então, se ele quer fazer 5 pontos, se cada ponto são 2 ticks no dólar, cada ponto são R$10. Então ele faria R$50 operando um contrato de mini dólar numa operação de 5 pontos que pode demorar segundos, pode demorar menos de 1 minuto. E aí para ele isso é o suficiente. Aí, bom, R$50 para esse trader não é muito satisfatório o valor monetário. O que ele faz? Ele multiplica o número de contratos. Então vamos supor que a meta dele seja R$5.000, nenhum trade de 5 pontos hoje, com 100 contratos de mini dólar, ele vai lá e faz R$5.000. Então, essa é a diferença, né? Só que se a gente for analisar, a variação entre máxima e mínima hoje do dólar
está sendo absolutamente normal ter 100 pontos num dia, né? O que era inconcebível há 3 anos atrás. Tá? Então, essa é a forma que um scalper atua. Ele alavanca, né, para pegar mais reais e faz poucas operações bem curtas. Tá? Então, é isso que é um scalper. Quando a gente fala de análise fundamentalista, que é o que o Márcio sempre traz aqui para vocês, que é a escola dele, é a forma como ele sempre operou, é raro ele fazer esse tipo de operação. Como ele falou, ele atua dessa forma para pagar o almoço dele, para fazer 200, 300, 500 reais por dia. Porém, para criar capital, ele prefere a análise fundamentalista, certo? Como parte da análise fundamentalista, ou mesmo como parte dela, a gente pode incluir a análise macroeconômica, tá? E é possível fazer uma análise macroeconômica no day trade? Sim, é possível, né? E a gente vai ver como. Antes disso, a gente tem que pensar também o seguinte: se eu vou atuar no mercado, eu preciso ter certeza de o que eu estou procurando. Eu estou procurando um investimento ou eu estou procurando atuar como um especulador? Para mim, day trade é especulação, né? Porque envolve normalmente uma coisa chamada alavancagem. A alavancagem é igual a operar um risco maior que o capital disponível. Um exemplo, eu tenho 10 mil reais na minha conta, na corretora. Se eu não for alavancar, eu vou poder comprar 10 mil reais de Petro. Se eu for alavancar, e a maioria das corretoras no Brasil hoje disponibiliza alavancagem, né, para o day trade, a bolsa tem um sistema de risco dela, então toda vez que a gente dormir, a gente com alavancagem, a gente segue a regra da bolsa. Porém, cada corretora tem a sua regra de alavancagem para as operações de day trade, né? Então, a alavancagem, que é operar um risco maior que seu capital disponível na sua conta, para mim, ela é sempre, né, especulação. Para mim, não é uma forma de investimento, tá? Então, se você está vindo para o mercado querer operar com alavancagem, né, em operações de day trade, para mim isso é equivalente a dizer que você é um especulador. Se você é um especulador, a sua forma de atuar ela é completamente distinta de como atuar como um investidor de longo prazo. Quanto maior o prazo, normalmente os investimentos costumam adicionar risco. Quando o cara vem para especulação, o que ele vem operar é exatamente risco. Aquilo que ele deseja fazer é se submeter a uma quantidade de risco desproporcional ao seu capital, e isso implica uma dificuldade muito grande, que é o quê? Controle emocional, né? Então, a grande dificuldade da especulação, né, e, portanto, do day trade, para mim, dificilmente acho que alguém vai conseguir me convencer que day trade não é especulação, é um investimento. A maior dificuldade é o controle emocional, né? Então, para que a gente possa fazer esse tipo de operação, a gente precisa aprender algumas coisas, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: é possível ensinar a ser um especulador? Pessoal, se eu montar um curso, vir aqui para vocês, falar assim:
Galera, eu vou ensinar vocês a fazer day trade, vocês vão virar tudo especulador, vão ganhar dinheiro, um monte de dinheiro, né? Acho que tem uma galera vendendo isso aí, isso virou o padrão, né? Sei lá, no YouTube, no mundo das redes sociais. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que é possível ensinar alguém a ser um especulador? Não. Eu não acredito, né? Não acredito que é possível dar um curso e te ensinar a ser especulador. Vou fazer aqui uma analogia para tentar explicar o que eu estou dizendo, né? Dizer para vocês que eu posso ensinar vocês a ser um especulador seria o mesmo que eu dizer que eu posso ensinar o Nadal a jogar tênis, tá? Montando um curso. Seria o mesmo que disser que eu posso ensinar o Ayrton Senna a ser um piloto de Fórmula 1 dando um curso para ele, né? Então, para mim, cara, não tem como ensinar, certo? Pra gente, a pergunta é, então, beleza, então como é que eu me torno um especulador? Alguma coisa eu preciso receber para poder perceber que eu tenho uma ferramenta, um método que eu posso usar, e esse método vai me levar num processo de melhoria contínua, de revisão, falar assim, porra, eu melhorei ou eu piorei, eu fiz certo ou eu fiz errado. Então, o que é possível ensinar? É possível, né, ensinar uma referência. Essa referência pode ser o quê? Um método, né? Pode ser uma técnica, pode ser uma ferramenta. Só que isso é ensinar vocês a serem especuladores? Não, não é. Por que não é? Porque, como eu falei, pessoal, é como se eu estivesse querendo ensinar o Nadal a ser o melhor tenista do mundo, o Ayrton Senna a ser o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo. O cara precisa aprender a controlar a ele e a rever se aquilo que ele fez é certo ou errado. Então, para eu saber se a esse tipo de aprendizado, a gente pode dizer que só tem um meio de aprender, né? É o aprendizado natural, né? É o aprendizado que depende da observação. Observação de três coisas, né? Para eu aprender a ser um especulador, eu preciso ser um observador, né? Qual é a primeira coisa que eu vou aprender a observar? Sempre vai ser isso. A cada trade, você vai precisar observar. Primeira coisa essencial é o seu comportamento. Como você está, né? Você está puto porque você acabou de tomar um stop no trade anterior. Se você está puto, né, porque a plataforma travou, porque você tomou um stop, porque você brigou com a esposa, porque você tomou uma fechada no trânsito, e você vem operar e traz isso, né, essa sensação de estresse que não tem nada a ver com trade, você chega para operar e não tá legal, porra, fudeu, você tá fudido, você vai fazer merda, é batata. Se já é difícil por conta do risco envolvido, a quantidade de capital envolvido, porra, na hora que você adiciona que você não tá bem, porque você acabou de tomar um stop, tá puta. O Newton aqui é o recordista, né? O mercado foi lá, ele botou o stop comprou dólar no 705, botou o stopper do 700. E é batata. O que vai acontecer? O mercado vai no 700, vai bater o stop do Newton e vai subir o dólar para o 715. Né? E aí o que acontece? Ele,
puta que pariu, foda, foram lá pegar meu stop. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar puto no 715 comprado. E o que vai acontecer imediatamente depois? O dólar vai cair e voltar para 700 de novo. É batata. Né? Então, primeira coisa que a gente observa é comportamento. No meu exemplo aqui, comportamento da pessoa que está operando. O cara precisa observar ele mesmo. Maravilha. O que ele vai observar depois? Ele vai observar o método que ele utiliza. A referência que ele tem para decidir. Faltou um... Observar o método que ele vai utilizar. Sendo bem sincero, para mim, o método pouco importa. Entendeu? Se o cara vai operar tape reading, análise técnica, price action, cara, não interessa o que ele vai operar como especulador. Para mim, o método é o menos importante, mas ele precisa escolher um. Ele precisa ter uma forma sobre a qual ele decide. E essa forma ela é dinâmica, ela não é estática. Conforme o mercado muda, acabei de falar para vocês que eu operava tape reading com quase sem gráfico lá até março do ano passado e passei a adicionar o gráfico na análise por conta da modificação que houve no mercado. Então, ou seja, o meu método, né, assim como o meu comportamento, ele não é estático, ele muda. Ele muda conforme o mercado. Outra coisa que eu vou aprender a observar. Além do método, eu vou observar o mercado. Certo? E por último, porque aplicando o método que eu escolhi, que eu estou melhorando a todo dia, eu vou aplicá-lo em cima do mercado. Vou tomar uma decisão, se eu compro, se eu vendo, né? Ou vice-versa. E por fim eu preciso observar o resultado. Né? Não tem muita... Então o Alan, eu tinha explicado, era o seguinte, cara. Quando você analisava o cheio, tinha um número de negócios por minuto. Né? Quando você analisa o mini dólar, a quantidade de negócios por minuto multiplicou facilmente por 10. Né? E a impressão que eu tenho é que houve uma atuação grande, né? uma participação, aumentou muito a participação de robôs no mercado, né? De HFTs, provedores de liquidez, market makers, ou mesmo especuladores que se utilizam de ferramentas eletrônicas. E isso é muito parecido com o que aconteceu em outros mercados fora do Brasil. Um exemplo, operar Nasdaq nos Estados Unidos é tão rápido quanto operar o mini índice. Né? Você olha o livro do Nasdaq, não tem liquidez no livro, tem 20 contratos cada lado. Só que está saindo 2.000 negócios por minuto. Né? Então, a gente fala que nesse contexto a liquidez do mercado saiu da tela. Você não consegue ver ela na tela. Os negócios, né, a liquidez você consegue observar somente no livro de negócios. Porque nem para o olho dá mais para observar a mudança de liquidez que está acontecendo no livro de ofertas. Né? O que você vê de mudança no livro de ofertas é muito menor do que o que você vê de negócios saindo no livro de negócios. Então, para mim, ficou praticamente impossível acompanhar o mercado nessa velocidade. O nível de estresse que isso gera, o nível de ansiedade que isso gera, não é compatível comigo. Apesar de eu achar que tem várias pessoas que se utilizam dessa forma operacional com sucesso e não tem essa dificuldade de controlar o comportamento por conta dessa mudança que houve no mercado. Né? Então,
para aprendermos a ser um especulador, a gente precisa ser um observador, né? Eu preciso observar como eu estou me comportando a cada trade, eu preciso observar o método que eu estou utilizando está funcionando ou não está, portanto o resultado, e eu preciso acompanhar o mercado, né? Preciso saber o que está acontecendo no mercado. Isso não quer dizer que necessariamente eu tenho que saber tudo, né? Porque se a gente quer saber tudo, a gente acaba não conseguindo decidir sobre o mínimo, né? Então, dentro desse contexto, eu vou tentar explicar para vocês como é que eu gosto, né, de operar dólar, né? Então, para operar dólar, hoje, né, eu opero dólar e índice praticamente juntos, tá? E aí eu vou explicar por quê, tá? Vocês devem operar os dois juntos? Não, você opera ou um ou outro. Supondo que você está começando no mercado, para você não faz muito sentido operar dois ativos como especulador ao mesmo tempo. Você precisa aprender um, depois aprender o outro, e aí se fizer em algum sentido depois, você já vê que o resultado está fluente e faz sentido para você operar os dois juntos, você opera. Porque para minha lógica operacional hoje faz sentido eu operar os dois juntos. Isso não quer dizer que eu o faça sempre. Pode ser momentos que eu vou operar só o dólar. Pode ter momentos que eu vou operar só o índice. Hoje a maior frequência está em operar os dois juntos, né? E aí eu vou explicar por quê. Então, como que eu analiso o mercado? Como que eu decido, né? Primeiro eu preciso de um contexto. Qual que é o primeiro contexto? É o emocional. Como é que eu tô? Tô bem, tô ruim. Ah, beleza. Passei na prova, no checklist, no contexto emocional. Sim, eu vou para o contexto macro, que eu chamo. E, por fim, eu chego no contexto técnico. Ah, mas, porra, você vai demorar uma eternidade. Ah, pessoal, eu estou explicando para vocês como eu faço. É muito provável que para vocês ou seja muito complicado, né? Mas eu diria que vai ser uma referência. É aquilo que eu falei. Para que você consiga aprender, você vai ter que se observar. E você vai ter que, a cada resultado que você obtiver, rever se você atuou de uma forma correta, se o que você esperava aconteceu, se o que você esperava não aconteceu, né? O Mauricião falou muito sobre gestão de risco, né? O que é essencial na especulação, né? Se o cara não sabe o quanto ele pode perder, e essa é a maior dificuldade do contexto emocional, se ele não sabe o quanto ele pode perder quando ele entra num trade, fatalmente ele vai perder mais do que ele pode, né? E é isso que vai tirar ele do mercado. Ele não vai conseguir suportar a pressão e o estresse que estar a todo momento analisando o mercado, tendo que entrar, sair, decidir, e isso envolvendo, né, a questão financeira. Se ele não tiver a questão da gestão de risco muito bem afiada, fatalmente ele vai sair do mercado, vai quebrar, né? Especialmente na especulação. Eu diria que como investidor sem alavancagem, é improvável que isso vá acontecer. Você vai ter condições, né, de recuperar o seu capital e de fazer operações que você vai ter maior flexibilidade para errar. Quando você está alavancado e está operando, atuando como especulador, se você não controla o seu erro, né, isso não deveria ter flexibilidade alguma. Isso vai te tirar do mercado. Você vai errar até perder, né, a sua capacidade de estar no mercado para poder recuperar eventuais perdas, né? Então, esse processo de aprendizado ele é bem difícil, né? Tanto para um quanto para outro, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista até operacional. Eu já vi gente chegar aqui no escritório e falar, não, eu tenho 10 mil reais na minha conta, eu quero tirar 5 mil reais por dia, e o cara não sabe nem mexer na plataforma que ele utiliza.
né? Então, puta, aí fudeu, né? Então, voltando aqui, eu preciso desses 3 contextos para decidir, né? Aqui no contexto técnico, deixa eu explicar um por um. O contexto emocional, acho que já ficou bem claro. O macro, eu vou listar para vocês aqui o que eu costumo olhar. Então, eu olho o mercado de juros, tá? O mercado de moedas e o mercado de bolsas. É assim que eu analiso, né, esses 3 mercados nesta ordem para decidir como eu vou operar o dólar e o índice, né? E aí eu faço a análise desses 3 preços em 2 mercados, né? Eu faço no mercado que eu vou chamar aqui de local, ou no Brasil, ou na B3, e eu olho no mercado internacional, basicamente mercado americano, que é o mercado do mundo, né? A gente pode analisar isso direto na Bolsa de Chicago, mas uma forma mais barata de fazê-lo é utilizar o mercado de Forex, né? Que acho que muita gente conhece. A minha ideia não é abordar o mercado de Forex aqui para vocês e nem dizer que vocês devem operar mercado de Forex. Cada um tem que saber o que tem que operar. Eu me utilizo dos preços do mercado de Forex. Dessa forma, eu consigo analisar isso daqui sem pagar market data, né? Essa é a vantagem de utilizar o mercado de Forex para essa análise aqui, né? Então, eu vou analisar juros, moedas e bolsas do mercado brasileiro e do mercado internacional, mais especificamente o mercado americano, porque, puta, lá provavelmente, cara, metade do capital do mundo está naquele mercado. Então, o que acontece lá determina o que acontece no resto do mundo. É simples assim, né? E aqui o contexto técnico, pessoal, é o método, né? É o método que eu escolhi. Então, a gente pode falar aqui que eu uso a análise técnica e eu uso também a análise de fluxo de ordens, que para mim é a mesma coisa que tape reading, apesar de ter um monte de gente que me diz que não, tá? A minha visão é que é a mesma coisa. A análise de fluxo de ordens é a mesma coisa que tape reading. Tem um monte de vendedor de curso por aí que diz que não é, mas para mim é a mesma coisa. Maravilha. Então vamos começar pelo Brasil, né, para ficar tudo mais fácil. É por isso que eu coloquei aqui na tela para vocês o índice, o dólar, né? Então, aqui está o índice, aqui está o dólar e aqui está o DI. Na minha tela, normalmente eu acompanho, pessoal, mais de um DI. Eu acompanho o DI 25, os ímpares 23, 25 e 27. Sempre o de janeiro. Então, qual que é a letra? Qual que é o contrato? DI1. Qual que é a letra? Sempre janeiro. Aí de quais anos? 23, 25 e 27. Isso muda. Conforme a gente se aproxima do vencimento desses contratos, contratos depois desses vão passar a ter liquidez e vão passar a formar preço que vai me dizer o que o mercado está fazendo, né? Se a gente for ver hoje, né, os DIs, então está no 15 minutos os 3, beleza. O importante é estar no mesmo tempo gráfico aqui nesse caso, né, só para a gente falar. Então, qual que é a lógica que para mim faz sentido? Se o juros está para cima, né, significa que o dinheiro está mais caro.
Se o dinheiro está mais caro, por consequência, o preço dos ativos de uma forma geral caem, né? Essa é uma regra padrão. Então, ela é padrão, mas obviamente ela sempre tem armadilhas aí que a gente vai comentar também. Nos países emergentes, né, isso não funciona com uma lógica um pouco diferente dos países desenvolvidos. Países desenvolvidos, a gente pode falar aí no G7, né, que são eles: Estados Unidos, Europa e Japão. Se a gente olhar esses três, a gente já está olhando aí metade do que é o dinheiro do mundo. Então, Estados Unidos, Europa, Japão, a gente vai chamar aqui de países desenvolvidos. A lógica da taxa de juros versus a moeda versus o índice, ela não é a mesma nos mercados desenvolvidos quando compararmos com os mercados emergentes, que incluímos aqui no caso o Brasil. Então, no Brasil, taxa de juros para cima significa preço de ativos de uma forma geral para baixo, tá? E normalmente moeda, que passa até em algum momento ser uma incoerência, né? A gente pode aplicar essa técnica também para uma decisão de investimento e não de especulação, sem dúvidas, né? O que muda é o seu horizonte de tempo que você vai analisar para decidir o que vai acontecer no próximo momento. Então, o que a gente está querendo como especulador aqui é decidir sobre o que está acontecendo no dia, né? Sobre o que vai acontecer nos próximos 15 a 30 minutos. Então eu me baseio no que está acontecendo com esses três preços para me dar o contexto, né? Que eu chamo de contexto macro, analisando esses três elementos. Na minha tela tem mais alguns DIs, mas eu sei que a maioria aí não tem tantas telas, então se você só tem como colocar um gráfico na tela, bota hoje o DI 25. Né? Ele costuma aí ser o mais importante agora por questões de liquidez e de volatilidade também. No Brasil, então, o que eu vou procurar no dia? Eu vou procurar na minha análise técnica, né, se a tendência do dia para os juros, eu começo sempre pelos juros. Né? Qual é a tendência dos juros para o dia no mercado local? Né? Qual que é a tendência? Aí eu começo a derivar o que faz sentido para a moeda e, por último, o que faz sentido para o índice. A regra, ela é, como é que eu posso dizer, exata, vai sempre acontecer dessa forma, né? Como eu expliquei, seja juros para cima, índice para baixo, dólar para cima. Não é sempre assim. Qualquer evento do dia que modifique a visão prospectiva dos juros, pode haver um descolamento. Vou dar aqui um exemplo. Então, divulgou IPCA, divulgou IGPM, vai ter leilão do Tesouro de títulos públicos. Isso vai modificar o comportamento do mercado de juros. E aí, nesse dia, pode ser que haja um descolamento do comportamento que eu percebo que é o padrão. Qual é esse? De novo, juros para cima, ações para baixo, moeda para cima. Então, a maioria do tempo vai ser isso. Então, não quer dizer que vai ser sempre. Ok? Então, pô, Jaime, você está me dizendo que para você determinar se você vai comprar dólar, você vai olhar o DI? Sim, vou olhar o DI. Eu nunca vou operar contra aquilo que para mim faz sentido. Então, um exemplo. Agora, nesse momento, acho que está todo mundo vendo aí no gráfico na parte de baixo esquerda que o DI está para cima. A tendência aí nos últimos 2 horas é de alta do DI. Ele está só subindo. Se ele está só subindo, para mim, nesse momento, não faz sentido operar vendido no dólar. Tá? Então, eu não opero. Eu não opero vendido quando o DI está subindo no dólar. Se o mercado está caindo, né, não quer, vamos supor, na abertura hoje, o DI abriu em alta. Quando abriu o mercado hoje, os DIs eles abriram um pouco estressados, né?
e o dólar caiu. Então, quando o mercado está desta forma, ou seja, para mim há uma incoerência no contexto macro, o que normalmente eu espero eu vou esperar o dólar, ele está caindo, eu vou esperar ele cair, até que ele me dê sinais que sejam coerentes com aquilo que eu estou vendo no DI. Né? Jaime, mas por que essa ordem de juros, moeda e ações? O que acontece? Se a gente for lá na B3 e puxar um relatório da B3 do volume negociado no dia, é fato que essa é a ordem. Primeiro está os juros, segundo estão as moedas e por último está a bolsa. Então, o maior volume está nos juros. Um volume intermediário é o das moedas. E, por último, vem sempre o volume financeiro das bolsas ou das ações aqui no mercado brasileiro. E isso é o mesmo lá fora. Se a gente for olhar o mercado de juros, ele é muito maior do que o mercado de moedas e o mercado de moedas é muito maior do que o mercado de bolsa e o inverso é verdadeiro. A bolsa, o volume é menor, da moeda intermediária dos juros é maior. Né? Então, além disso, o que acontece? No mercado de juros, a maior parte, certamente, assim como no de moedas, tanto aqui como fora do Brasil, são de profissionais. A gente não vai ver pessoa física com volume expressivo e essa pessoa física deslocando o preço. Se esse for o caso, vamos supor, uma pessoa que tenha muito dinheiro, ela pode deslocar preço do mercado de juros? Pode. Mas provavelmente não é ela que está atuando. Se ela tem muito dinheiro, ela tem alguém fazendo o trabalho para ela. Né? E essa pessoa é um profissional. Né? A mesma coisa acontece nas moedas. Não quer dizer que não tenha pessoa física no mercado de juros, não quer dizer que não tenha pessoa física no mercado de moedas e assim por diante. Mas, comparativamente, a presença maior das pessoas físicas está no mercado de ações. Né? Não está nem no mercado de moedas e nem no mercado de juros. Então, eu tenho dois motivos aí para seguir essa ordem: juros, moedas e bolsas. Né? O primeiro motivo é volume, o segundo motivo é quem está atuando. Né? Agora, obviamente, a volatilidade é menor. Né? O mercado de juros ele tem uma volatilidade menor do que o mercado de moedas, que tem uma volatilidade menor que o mercado de bolsa. Mas é assim que eu vou dar preferência. E assim eu vou fazer lá fora. Então a pergunta é, como é que eu vou analisar esses três preços no Brasil? É o que está na minha tela aqui, pessoal. Dólar, DI e o índice. Maravilha. Deixa eu abrir um browser aqui agora. E eu vou entrar numa corretora aqui para mostrar para vocês como é que a gente pode ir pelo investing, né? O que acontece é que o investing ele tem um pouco de atraso. Né? Então, normalmente eu vou numa corretora de Forex para acompanhar o preço internacional. Então, eu vou entrar aqui na minha conta. Eu não vou fazer propaganda de corretora aqui, tá, pessoal? Mas eu vou botar na tela aqui a que eu uso. Precisa de tudo isso aqui? Certamente não. Deixa eu diminuir a quantidade de informações aqui para ficar mais fácil. Não sei se vocês vão enxergar, pessoal, mas basicamente aquilo que eu vou buscar acompanhar durante o dia são essas informações que estão na tela. Né? Acho que o Márcio repete ela todos os dias e de vez em quando eu grito para ele lá o que está acontecendo. Que é taxa de juros americana, que é o Treasury de 10 anos, ou a T-Note, é o nome do título. Né? Então, o mercado de taxa de juros americano, ele tem dois tipos de mercado. Né? O mercado de títulos públicos do Tesouro, o mercado de títulos privados e o mercado interbancário. O mercado interbancário está mais concentrado nas operações de balcão, né? Não tem tanta operação de bolsa, de juros eu estou falando, né? Apesar de ter os futuros de LIBOR. Né? Então, a LIBOR é a taxa equivalente ao CDI no Brasil, lá no mercado externo existem os futuros de LIBOR, que seria o equivalente no Brasil ao DI.
né? Mas existem lá fora também os derivativos do título do Tesouro, que não existe aqui no Brasil. Então, o Treasury é a referência para mim de taxa de juros fora do mercado local. E lá, como eu disse, o interessante é que eu acho que o Márcio sempre comenta isso, lá fora o negócio sai com base no preço e não na taxa, no preço do título, né? O preço do título vai expressar qual é a taxa que esse título está pagando até o seu vencimento. E, portanto, se o título sobe, significa que a taxa de juros está caindo, e o inverso é verdadeiro. Quando o título está caindo, a taxa de juros está subindo. Então, se a gente olhar hoje lá fora, o mercado abriu em alta, os títulos, portanto a taxa estava caindo. Por consequência, o dólar, que aqui para mim está sendo expresso contra a cesta de moedas, também conhecida como dólar index ou DX, esse para mim é o preço de referência para eu poder saber se o dólar está ganhando valor ou perdendo valor hoje no mercado internacional. Então, se a gente olhar hoje lá fora do Brasil, o dólar perdeu valor em relação à moeda que faz parte as moedas que fazem parte dessa cesta. A gente pode dizer que 60% é euro, né? Então o dólar está se desvalorizando. Da mesma forma, o que eu vou olhar? Eu vou olhar uma outra moeda emergente, que nesse caso eu escolhi o peso mexicano, porque está no mesmo fuso horário que a gente, e o mercado é muito parecido, a economia é muito parecida, faz sentido. Então, a gente vê que apesar do dólar estar se desvalorizando frente às moedas, por exemplo, o euro e o ien e a libra esterlina, o peso mexicano não está reagindo da mesma forma. Durante a parte da manhã, ele veio se valorizando, mas na parte da tarde ele está igual ao real, né? O real e o peso mexicano estão se desvalorizando. O petróleo, a gente pode dizer que é uma moeda também, né? Ou seja, ele indica aí um pouco como está a força do dólar, né? E por fim, o S&P. Então, esses 6 preços vão me dar o cenário e eu vou seguir aquela mesma lógica, só mudando a questão da taxa de juros. Lembra? Eu falei que DI para cima no Brasil, para mim, significa que o dólar é para cima. Porém, fora do Brasil, pensando no mercado externo, juros para cima lá normalmente valoriza a moeda, no caso o dólar, e o inverso é verdadeiro. Se a taxa de juros está caindo, portanto o título subindo, a gente vai ver o dólar se desvalorizando. É exatamente o cenário de hoje, né? Então, Jaime, então quer dizer que você vai, abrir o dia e vai, se tiver lá fora o dólar se desvalorizando, né? O Treasury subindo, você vai procurar vender dólar aqui? Essa seria a primeira decisão. Sim, é isso que eu vou fazer. Mas você vai vender? Não. Eu vou procurar a venda. Então, a partir da informação dos preços do mercado local e dos preços do mercado internacional, o que eu vou fazer? Eu vou dar preferência, eu vou procurar, né, nesse contexto da combinação desses preços, eu vou procurar uma oportunidade de comprar o dólar. Eu não vou necessariamente comprá-lo. Eu estou vendo que lá fora o dólar está caindo, então eu vou imediatamente abrir o mercado aqui, eu vou vender? Não, não é assim. Então, primeiro eu vejo qual é o contexto. O que faz sentido para mim é o que eu vou procurar fazer. E aí, o procurar fazer, né, eu vou para análise técnica, né? Então, aí eu vou passar a observar o que está acontecendo com o preço do dólar e com o preço do índice naquele momento que eu vou operar. Mas o contexto já está na minha cabeça. Eu já formei para mim o que eu vou dar preferência, se é compra ou se é venda. E, normalmente, é isso que vai me dar segurança para alongar o trade, ou seja, vai ser isso que vai
Se está tudo batendo, é isso que vai me dar segurança para segurar um trade, por exemplo, no dólar de 30 pontos, né? De 20 pontos. Então, é dessa forma que eu gosto de fazer. Então, é mais uma referência para quem quer fazer esse tipo de operação pensar, né? Certamente é dessa forma também que o Márcio, né, opera. Porém, não quer dizer, né, que seja exatamente da mesma forma que eu, né? O Maurício, ele não se preocupa tanto assim com os preços internacionais, ele prefere olhar mais o mercado local, ele olha o DI, ele olha o índice e tal, e ele decide os pares que ele gosta de operar, por exemplo, acho que ele explicou hoje de manhã, conforme a expectativa que ele vê para o índice e para o dólar, ele vai formar na cabeça dele qual que é a melhor forma de operar, né? Então, José Faria, foi o que eu acabei de dizer agora há pouco. Nem tudo vai estar alinhado, né? E não estando alinhado, o que eu vou fazer? Eu vou dar sempre preferência àquilo que está acontecendo com o preço. A pergunta é pertinente, mas talvez ele não tenha acompanhado. A questão é muito simples. O dólar está subindo e o índice está subindo, né? Mas você está olhando o dia. As minhas operações não necessariamente duram o dia todo, né? Então, de fato, isso está acontecendo hoje e é uma incoerência, tá? Sendo uma incoerência, o que eu vou fazer? Eu vou privilegiar, né, as operações com base no comportamento do preço daquilo que eu estiver operando. E quando eu o fizer, eu não vou alongar tanto como eu alongaria esse trade se tivesse tudo alinhado como eu acho que deveria estar, né? Então é simples assim. Se os juros, a moeda e a bolsa aqui local têm incoerências, ou seja, por exemplo, o dólar está subindo, o DI está subindo e a bolsa está subindo, está tudo subindo. Não quer dizer que eu vou fazer um trade só porque o DI está subindo, vendido em bolsa se a bolsa está subindo. Simples assim. Então o contexto macro vem primeiro, ele forma a minha visão do dia e a partir disso eu passo a operar. Se o mercado está em alta, eu posso tomar duas decisões, ou comprar e foda-se o cenário macro, ou, o que é mais provável, eu vou esperar até que o contexto macro esteja alinhado com o contexto técnico do preço, né? Então é simples assim. Então é dessa forma como eu opero, né? Então, aí fala, pô, beleza, pessoal. Obviamente todo mundo sempre quer um setup aí, né? Todo mundo quer, não, Jaimão, porra, mas como que você decide entrar? Como que você decide sair? Como que... Assim, ó, acho que tem tantas formas, pessoal, que se a gente focar em uma só, a gente dá um tiro no pé. E por que a gente dá um tiro no pé? Porque a gente vai perder a oportunidade de fazer aquilo que eu falei antes, né? Não tem como ensinar o Nadal a ser campeão do mundo, né? Não tem como ensinar o Ayrton Senna a ser o melhor piloto de Fórmula 1. É ele que vai fazer isso. É ele que vai assumir a responsabilidade com base em uma referência. Então eu estou dando aqui para vocês uma referência de como eu atuo. Ah, mas é complexo, Você não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Você vai lá, pô, ninguém vai morrer se acompanhar o DI, o índice e o dólar, né? Você já começa por aí. Vamos olhar o mercado local. Beleza, olhou o mercado local, para mim você já está em vantagem em relação ao cara que quer operar dólar e só olha o dólar. Tá? Porém, tem muita gente que tem sucesso, faz dinheiro e nem sequer olha o resto. Olha só o dólar e para ele é o suficiente, né? Ele acredita, por exemplo, que as outras pessoas que estão operando e estão fazendo, por exemplo, um método parecido com o meu, vão trazer informação para ele, vão bater ou vão tomar e
e aí vai dar certo, né? O importante é a gente ter uma referência e a gente ter esse contexto, como eu tô puto, se eu tô puto não está na hora de operar, qual que é o contexto macro, qual que é o contexto técnico. Pode ter gente que descarta o contexto macro e fala, não, eu vou operar o contexto técnico, seja se ele está operando a análise técnica ou seja se ele está operando análise de fluxo de ordens ou tape reading, como se chama aqui no Brasil. Então, eu já tinha repetido isso lá atrás, a parte técnica, na minha visão, ela só tem o objetivo de dar para quem está aprendendo uma referência. Como é que eu vou me criticar se eu operei certo ou se eu operei errado? Né? Se eu entrei certo ou se eu entrei errado. Qualquer técnica, na minha visão, que você se utilizar e fizer o processo de rever o seu resultado, vai te levar a melhorar. Foda-se a técnica. Né? Se você utilizar uma e, ao utilizar, fizer o processo, né, de rever o seu resultado, né, acho que além desse contexto, o Maurício, que acho que um dia falou isso aqui, eu vou repetir, porque eu entrei no trade. Porque eu saí do trade. Não interessa se é day trade, se é swing, essa pergunta ela precisa ser respondida, né? Por que eu vou entrar no trade? Por que eu vou sair do trade? Se você não sabe responder essa pergunta, você não está operando certo. Não interessa a técnica que você está usando. Se você faz a pergunta por que eu vou entrar no trade antes de fazer o trade e decide daquela forma, se você perder dinheiro, né, isso não significa que você operou errado. Aí a gente pode entrar em outros itens. Né? Se você esperava entrar no trade, queria ganhar R$100 e a regra para você é que você podia perder no máximo R$100, se você perdeu R$100... você operou certo, mesmo perdendo R$100. Se você entrou no trade, só podia perder 100, você perdeu 500, aí você operou errado. Se você não sabe por que você entrou, perdeu mais do que você deveria, aí você fez a cagada, né? Então, não tem muito... Se não tem... A mensagem é, não se preocupem tanto com a técnica, né? Se preocupem... Se o Nadal, quando ele começou a jogar tênis, né, ele teve um professor de tênis, certamente, mas não foi o professor de tênis que determinou que ele virou campeão. Foi a forma com tudo aquilo que ele recebeu do professor dele, como ele aproveitou aquilo, o que ele fez com aquilo. É isso que determinou que ele... Tela dos spreads. É isso que determina o resultado que ele obteve. Né? Então, acho que isso é mais importante. Então, só para não... O pessoal vive me pedindo um operacional de dólar. Eu fiz um aqui para o pessoal que tem operado e eles têm gostado. Né? Então, eu vou botar na tela aqui, deixa eu achar o dólar, só vou pôr no dólar. O pessoal usa a banda de Bollinger, né, para diversas coisas. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou passar por cima do DI aqui, pessoal, e vou botar a banda de Bollinger na tela aqui, tá? Aí o pessoal que quer ver os pares vai ter que esperar um pouco. Tá? Então vamos botar o dia de hoje. Então nos 5 minutos aqui, eu coloquei uma banda de Bollinger linear, né? Ou seja, a média é simples, e coloquei 2 desvios padrões, né? 20 períodos no gráfico, tem que ser no gráfico de 5 minutos. Então o pessoal tem gostado desse operacional.
E o que eu sempre falo para eles, olhe todo o resto do contexto, né? Não adianta você olhar, assim, para mim não faz muito sentido operar. É possível? Pode dar certo? Pode. Tem duas pessoas aqui do meu lado que estão usando esse método e estão dando certo, e eles não estão muito preocupados com o mercado internacional, não estão preocupados, o máximo que eles estão olhando aqui é o DI, né? Eu acho que no momento que ele, além de usar esse método que eu coloquei aqui na tela, e vou explicar, além de eles usarem esse método, eles estão usando o DI. Já para mim, já tipo, a probabilidade dele acertar é maior, né? Então, acho que o Maurício já deve ter falado bastante, né, sobre o indicador banda de Bollinger. Ele é uma média e um desvio padrão. Essas duas informações formam a banda superior e a banda inferior. Então, o que você vai fazer, né, para utilizar? Tem duas informações, né? Na verdade, três informações. Qual é a banda inferior, qual é a banda superior e qual a distância, né, entre uma banda e outra. Quando a banda se achata, como foi o que aconteceu aqui ao redor do meio-dia de hoje, quando essa banda se achata, isso significa, né, que a volatilidade do dólar caiu, ela diminuiu. Diferente aí do período das 9 às 11, a gente vê, às 11 não, um pouco antes, foi até às 10h30, ela estava abrindo, né, em relação ao fechamento de ontem, ela só abriu. Então, quando ela está abrindo, a gente sabe que a volatilidade está aumentando, né, da moeda. Então, sempre que... Eu uso 2 desvios padrão, Moisés. Tá? 2 desvios padrões, 20 períodos. Então, o que vocês, assim, qual que é a lógica operacional de ter isso na tela? Tá? Então, vamos desencanar um pouco do volume que está embaixo. Se eu fosse dar a lógica operacional de uma forma mais simples, você vai procurar venda na banda de cima, você vai procurar compra na banda de baixo. Simples assim, né? Aí a pergunta é, então quer dizer que eu vou vender na banda de cima e comprar na banda de baixo? Não, eu disse para você que você vai procurar. É diferente de que você vai vender e você vai comprar, né? Você vai usar a banda como uma referência para a sua preferência de trade. Porém, outras coisas devem ser analisadas, né? É aí que a gente vai tentar evoluir aqui a análise, né? Se alguém precisar ver o par de novo, me avisa. Vou fazer o seguinte, como eu vou parar aqui para beber uma água rapidinho, eu vou tirar o gráfico da tela, vocês vejam os pares, né? Eu comecei a usar, deixa eu falar mais perto aqui, eu comecei a usar a banda de Bollinger operando pares, né? Como o Márcio já explicou várias vezes para vocês. E aí, conforme eu fui utilizando para operar pares, eu percebi que era possível utilizar também, simplesmente para ter uma referência, né? Aí, ou seja, da forma como expliquei, vende na banda de cima, compra na banda de baixo, vai dar sempre certo? Não, não vai. Se você fizer isso, você vai perder dinheiro, né? Podemos dar um exemplo aqui no que aconteceu hoje. Aí, depois do meio-dia, no momento que ela chegou na banda de baixo, o que aconteceu? Ela permaneceu, o dólar permaneceu dando venda durante muito tempo. Só foi parar de dar venda ao redor da 13h, né? E depois, apesar dele ter tido uma alta aí da 1 até a 1h40, 1h30, o que aconteceu? Ele voltou a cair, né? Deixa eu só fazer uma matemática rápida aqui para vocês, que é o seguinte, a referência para mim é os 5 minutos, né? 5 minutos, 20 períodos na banda de Bollinger
e linear, né? Não é a exponencial, é a linear. Apesar da média branca que vocês estarem vendo, é 20 exponencial, né? Então, o que a gente vai passar a observar além da banda em si? Porque se a gente for usar só a banda, vai dar merda. Como eu falei ali, ó, se a gente lá ao redor do meio-dia, se eu tivesse meio-dia e meio, se eu tivesse entrado na compra, ia ter estopado, ia ter me ferrado, né? Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou tentando explicar aqui isso vai passar a ser uma referência, né? Se é uma referência, o que você vai fazer? Você vai, naquela referência, você vai passar a ler o mercado de uma forma mais detalhada. Você vai acompanhar. Então, o que seria o adequado? Supondo que a gente quisesse, vamos começar da abertura do dia. O que a gente viu? O dólar abriu, só desabou. Certo? Ele abriu na banda de cima. Então a regra teria funcionado. Como abriu na banda de cima, se você já tivesse ido lá e, batido o dólar só porque está na banda de cima, ia funcionar, né? Pô, mas aí, para mim, assim, foi sorte, né? Então, se a gente olhasse o DI nesse mesmo horário, deixa eu até puxar aqui um pouco. Na abertura, o DI ele deu uma porrada para baixo, né, na abertura, mas logo ele voltou a subir. Então, teria funcionado? Teria. O DI teria adicionado informação? Sim. Você poderia vender porque o DI está caindo? Sim, foi o que eu fiz de manhã. Você olhou a banda? Olhei a banda, mas você, ao olhar a banda, você foi lá e decidiu só com a banda? Não. Eu só vendi porque o DI estava caindo também. Isso ali nos primeiros 15, 30 minutos do dia. Na hora que o DI voltou a subir, eu parei de vender, né? E aí você fala, porra, beleza, mas o DI, vamos olhar até que horário que ele voltou a subir. Ele voltou a subir, vamos ver o horário aqui, 9h45. Né? Então, às 9h45, vamos olhar o que aconteceu com o dólar. 9h45, o dólar estava fazendo mínima onde? Na banda de baixo. Na banda de baixo de quem? Do dólar estava, daí voltou a subir, né, quando o dólar fez mínima na banda de Bollinger. Então, para mim, nesse momento, já fazia sentido eu procurar compra. Isso significa que no momento que bateu na banda eu fui e comprei? Não, pessoal, eu começo a analisar mais de perto o que está acontecendo. Candle a candle, vou olhar o contexto. Puta, olhei lá fora, faz sentido vender, não faz. Olhei o índice, faz sentido, não faz. Então é tudo isso que eu vou olhar. Então vamos ver às 9h45 o que aconteceu com o índice. Deixa eu só achar o mesmo horário aqui. 9h45, bingo, começaram a bater no índice, né? Curioso, né? Um pouco antes da abertura. Então, se a gente for olhar praticamente todo dia, aí uns 20, 15 minutos antes da abertura do mercado de ações, tem uma volatilidade grande aí, tanto no dólar como no índice, né, e como no DI. Sempre, quase todo dia. Então, o que aconteceu? Deu a banda de baixo e deu uma boa compra no dólar. Às 9h45, subiu o DI, subiu o dólar e caiu o índice. Então, não foi só o fato, né, desses três elementos. Qual que é o próximo elemento? A análise do que aconteceu. Então, acho que não vou ficar aqui explicando candle a candle, o que significa cada candle. Mas eu vou fazer a leitura dos candles aqui do dólar, com base... Estou aqui na expectativa que o Mauricião já explicou de manhã para vocês o que significa cada candle, então vou com base no que ele disse. Então vou dar um zoom aqui. Né? Então, deixa eu ver aqui. Maravilha. Então temos aí o período que a gente está falando, né? Que foi a abertura,
9 horas, a queda que aconteceu até 9h45 e a alta que passou a acontecer até as 10h30. Então, acho que é interessante olhar o que aconteceu, né? Candle a candle, né? O que é curioso, se a gente olhar, vamos supor que vou tentar colocar num momento como se eu não estivesse vendo o que aconteceu depois, como se a gente tivesse nesse momento aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois. Estou analisando só até aqui, né? Então a gente vê, o mercado abriu, estava na banda de cima e a gente viu 2 candles na sequência de venda. Um candle não tão grande, portanto, no início do movimento, ali às 9h05, não tinha tanta força, mas a gente viu na sequência aí, ó, o candle das 9h10, ele é um candle que deu uma deslocada de preço significativa. Andou aí 20 pontos em 5 minutos só em queda, né? Na sequência, a gente viu uma parada, né? Ou seja, esse doji significa que o mercado ali na região do 40, ele parou para pensar se ele ia conseguir o movimento, se ele ia continuar o movimento ou não. E aí começa o preço a procurar, né? Procura o preço a começar a procurar liquidez. Certamente, se alguém entrou nesse pullback aqui, ele pode até ter conseguido sair. Ó. Vamos ver, a máxima desse doji foi no 45, a mínima foi no 33. Se a gente entrou vendido aqui no 30 e não estopou, porra, você tomou uma violinada, porque o dólar foi até rapidamente até os 53, só que o que aconteceu na sequência? Bateram tudo de volta. E olha que curioso. O terceiro candle do dia, que é o das 9h10, e o da 9h20, esses 2 candles, eles têm praticamente a mesma altura, só que eles têm uma forma completamente distinta. Essa diferença, né, ela, na minha visão, nos 2 casos, o primeiro candle das 9h10, ele é venda, né? O mercado está vendedor. E no terceiro candle das 9h20, reafirmou que o mercado está vendedor. E uma distinção essencial para a análise desse candle das 9h20 e das 9h15 é o volume, né? O volume ele é significativamente maior que o candle de doji, né? E que o candle das 9h20. Essa análise do volume e dos candles, como o candle, por que o candle, o terceiro ou das 9h20, ele reafirma o que aconteceu no das 9h05? Simplesmente porque o mercado tomou de novo até os 50, né? Isso foi bem rápido, e eles devolveram tudo até de novo o 30. Né? Isso aconteceu de novo, mais uma vez, às 9h30. Ou seja, o mercado tentou voltar à máxima ali de 58,60 2 vezes antes dele seguir caindo. E esse tipo de movimento costuma ser normal, né? É o que eu falo para o pessoal. Se vocês olharem, muitas vezes isso acontece, né? Então, por isso que estopar não estopar, né? É uma péssima ideia. Porque se você estopar num preço que te tira do trade, isso é ruim, porque na sequência seu próximo trade vai ser péssimo, e assim por diante. Então, a análise do volume combinada com o desenho do candle que o Maurício explicou para vocês, ela foi essencial para dar segurança aqui, né, para dizer que o mercado é de baixa. O que a gente pode ver também, tanto com esse movimento como um pullback, né? Se a gente for olhar, provavelmente temos máximas cada vez menor. Então eu tenho nesse candle uma máxima de 63, nesse candle eu tenho uma máxima de 53.
Nesse candle eu tenho uma máxima de 45. Então, certamente está todo mundo vendo que temos máximas cada vez menores. Obviamente temos um pullback. O mercado nunca anda em linha reta, ele sempre pode fazer um pullback. Pullback o que é? Essa volta que ele fez para depois ter a continuidade. Essa volta que ele fez para depois ter a continuidade. Se a gente está lá, tá fazendo trade no dólar e está vendo que o DI continua subindo, para mim faz sentido continuar tentando ficar no trade. O que não faz sentido? Não estopar, né? Então, normalmente, quando o meu trade anda a favor de mim, né, mesmo que eu esteja procurando um trade de 30 pontos, por exemplo, de 20 pontos, de 15 pontos, se o trade andou 3 pontos no dólar, eu não deixo voltar para trás, pessoal. Então, se você na banda de Bollinger aqui vendeu quando estava acima e viu esse primeiro candle de queda, que foi um sinal de fraqueza desse movimento de alta, né, se você vendeu aqui, o mercado andou 3, 4, 5 pontos a seu favor, não dá para deixar voltar, né? Então, a banda de Bollinger, apesar de ela não ser um indicador para você de que você deveria ter ficado até o outro lado da banda, ele é um indicador que pelo menos você conseguiria sair no positivo, né? Ou no preço. Agora, se você não tomou essa atitude, aí, não é a entrada do trade que é ruim. É a forma como você gerenciou ele depois da entrada que é ruim, né? E aí isso você tem que observar, rever a cada vez que você fizer um trade, que é só dessa forma, ou seja, você observando que você vai desenvolver o aprendizado natural. E é só dessa forma, revendo o que você fez e o que aconteceu, que você vai ter segurança para continuar no trade. Então, se você estivesse acompanhando o DI, essa volta que ele fez novamente aqui, próximo à banda, né, mesmo que você estivesse já fora, estopado, lhe daria segurança para continuar vendendo, para continuar buscando venda, né? E novamente aqui, a mesma coisa, porque aqui 9,5 o DI ainda estava em alta. Ele seguiu em alta até... Ele seguiu em queda até, desculpa, eu falei alta. Ele seguiu em queda até 9h45. É que ali está no 15 minutos, eu acabei perdendo a referência. Então até as 9h45, que é esse último candle aqui, no 700, o DI só subiu. Desculpa, só caiu. Depois ele passou a subir. E exatamente depois foi que o DI, o dólar voltou a subir também. Então, se você estivesse operando com a banda de Bollinger e acompanhando o DI, você teria segurança para repetir a venda nesse candle aqui e nesse candle aqui, né? Por quê? Porque aquilo é uma referência estatística para você e porque o DI estava acompanhando, né? Agora, o que eu nunca vou fazer? Se o meu alvo é 5 pontos num trade de dólar, você não pode estopar com 10, né, pessoal? Para mim é pelo menos 1 para 1. Então, se aqui, de novo, o trade andou 3 pontos a seu favor, não tem como deixar voltar, né? Eu diria que hoje um balanço normal do dólar é 5 pontos. Se você não tem financeiro suficiente para suportar um stop de 5 pontos no dólar hoje, né, com um contrato que daria 5 pontos, são 10 ticks, são R$50. Cara, você não deveria estar operando o dólar. Você pode fazer o mesmo operacional que eu estou explicando aqui com uma ação, né? Vai operar via varejo, que está R$10, opera o lote padrão. Para você tomar um stop de R$50 operando via varejo com lote padrão, precisa andar muito papel, né? Então a gente tem que saber isso também, tem que saber medir a nossa capacidade financeira vis-à-vis aquele ativo que eu quero operar. Então, novamente, estamos lá, chegou nessa banda de Bollinger, eu vou comprar? Não, porque o DI está caindo e, estou vendo volume atrás de volume, mínima, muita força na queda. Então, chegou no outro lado da banda pela primeira vez, o que eu vou fazer? Eu vou esperar.
Eu vou esperar um sinal, né, que me dê confiança para que eu possa comprar. Então, a gente teve um doji, que é um sinal de força, né? Deixa eu continuar mexendo aqui a tela. Eu vou. Você sabe como é que desliga? Aqui é só desligar o micro ou grilo? Ah. Ah, beleza. Beleza. Então, chegou do outro lado da banda, eu não entro imediatamente. A mesma coisa eu faço quando vou operar pares, cara. Igual lá, o pessoal opera mais no 15 minutos aqui, no day trade, por exemplo, em GTA com multi, você não vai, bateu na banda, você já vai e entra. É aquela história que o Márcio fala, porra, a banda tá abrindo, a volatilidade está aumentando, não faz sentido. Então, você passa a ter uma referência, né, com a banda de que aquele é um ponto importante para uma possível reversão do preço. É isso que você acredita. E aí você procura elementos que vão te dar essa condição. Então, para mim, a entrada seria só depois do doji e só depois, ou seja, ao redor aqui, do terceiro candle das 9,55, para mim faria sentido comprar. Por quê? Além do doji ter tido muito volume, o que significa? Teve muito volume no doji. Né? Comparado, por exemplo, com o próximo e com a média de volume. Se teve muito volume, o vendedor que estava presente até então, ele não conseguiu mais deslocar preço. Esse é um sinal importante, né? Se a gente olhar o volume do candle das 9,45, teve um volume quase igual ao candle anterior e o deslocamento de preço foi menor. Né? Tanto que abertura e fechamento foi um doji perfeito, né? Foi igual. E na sequência, praticamente um novo doji, só que agora com volume bem menor. Né? Porém, na sequência a gente começa a observar que o volume não para de crescer. Né? Então, uma boa referência para mim para entrar seria que nesse doji, o ideal seria a gente tentar entrar nessa mínima. Mas como que eu faria a minha entrada? Normalmente eu opero aí de 5 a 10 mini dólar. Se eu decidisse que é uma boa comprar, tô vendo o DI subir agora. Depois desse doji eu quero comprar, para mim a referência eu divido o doji no meio e espalho as minhas ordens na metade para baixo do doji. Então, no exemplo, aqui 702, eu colocaria a compra do 702 ao 698 para estopar lá no 695. Né? Então, essa seria uma forma de entrar. Eu conseguiria pegar todas as ordens? Não. O que ia conseguir pegar? Ele foi aqui do 702,5, ele foi até o 699,5. Então, se eu conseguisse a compra aqui, eu ia subir com menos contrato do que 5 se eu tivesse colocado 5. Ia subir, por exemplo, com 2. Paciência, entrei com 2. Então é dessa forma que o pessoal aqui está operando. Então não adianta, né, entrar simplesmente com a informação de que está do outro lado da banda. Então quando a gente analisa candle a candle junto com o volume, você começa a ter elementos para entender se o mercado está com força ou não, se ele está revertendo ou não. Então a gente vê que em toda essa alta aqui, o volume só subiu. Todos os candles aqui têm volumes cada vez maiores. Né? E de novo, se a gente olhar lá no DI, ele fez máxima muito próxima dessa máxima aqui. Aí você fala, não chegou do outro lado do topo. Onde se você sairia? Nesse exemplo aqui, o primeiro candle, cara, a primeira volta que o mercado deu aqui, que fechou um candle de queda, para mim se você não saiu ainda, cai fora. Né? Já pegou muitos pontos. Né? Mesmo como diz o Maurício, vai gerenciando o trade subindo o stop, mas
como o meu stop estava lá no zero de jogo no desenho que eu montei, 695, qual que é o ruim de espalhar a ordem? Se você espalha a ordem, né, você sempre toma um stop com a mão cheia e você ganha com a mão nem sempre cheia. Né? Então isso é uma coisa ruim. Porém, se a probabilidade, ou seja, a sua expectativa de dar certo é boa, né, isso não é um problema. A gente não pode olhar só risco e retorno, a gente tem que olhar a probabilidade. Se eu estou fazendo trade dessa forma, como eu estou explicando para vocês, e está dando sempre certo, isso não é um problema, estopar de mão cheia no 695 e subir de uma mão menor. Né? Porque no final o financeiro pode estar equilibrado. Né? Não só isso, a probabilidade está a meu favor. E é isso que interessa, não é só a relação risco-retorno, mas também se você acerta o trade dá resultado positivo utilizando esse método. Né? Então, o Milton e o Lacoste têm feito esse trade aqui e tem gostado, os caras têm tido sucesso. Dá para fazer a mesma coisa no índice, dá para fazer a mesma coisa com a ação. Né? O que eu sugiro? Não operar tempos gráficos muito pequenos, por exemplo, 1 minuto. Se você quer fazer day trade, dá para fazer com 2 minutos. Menos que 2 minutos, na minha visão, fica muito difícil você fazer a análise de tudo ao mesmo tempo. Ou seja, chegou numa região que você quer entrar, você vai ter que analisar o volume, vai ter que olhar o DI, vai ter que olhar o índice. Ou seja, num tempo gráfico muito pequeno, você não vai conseguir analisar, vai ter muito ruído. Né? Então, no exemplo aqui que eu estou com 20 períodos para 5 minutos, o que você pode fazer, né? Por exemplo, com 2 minutos, você tem que aumentar o tamanho do período da banda de Bollinger, da janela de dados que ela pega. Então, no caso, para 2 minutos, que é o que o pessoal que está utilizando, vocês podem usar 100 períodos, né? 50 períodos. Fazendo uma regra de 3, né? Se fosse como é 20 períodos para 5, se eu passasse para 1 minuto, seria 100 períodos. Como a gente quer 2, a gente divide pela metade, dá 50. Né? A regra de 3. A gente chega aí no período para 2 minutos com 50 períodos na janela da banda de Bollinger. Então, isso é uma questão que vocês podem mudar. Estamos dando uma referência. Né? Então, se a gente for pensar aqui, né? Se eu estou olhando o mercado dessa forma, quando eu expliquei para vocês sobre tape reading, expliquei como o mercado funciona, né? Eu sempre ouço a expressão de que por que o preço está subindo? Por que o preço está caindo? Todo negócio tem a mesma quantidade, todo negócio que a gente vê no TT, né? No livro de negócios, ele é consequência, né, de um comprador e de um vendedor aceitarem fazer negócio. Ora as bolas, se eles estão sempre presentes, o comprador e o vendedor, a oferta e demanda nesse exemplo, né, é sempre igual. Né? Então, cada negócio tem um comprador e um vendedor, e eles estão sempre presentes, senão não tem negócio. Né? Então, mas por que o meu preço sobe e por que o preço cai? A diferença entre os participantes é a urgência. Né? É aquela história, quem está mais agressivo? Quem é que está deslocando o preço? A urgência é a diferença. Né? Então, o cara que desloca preço, ele tem que ter lote, ele tem que ter volume e ele tem que ter urgência. Né? E é possível analisar isso tudo olhando os candles, né? Daquela forma que o Mauricião explicou para vocês, analisando candle a candle e analisando o volume. Né? Se a gente começar a analisar, além do candle e além do volume, outros elementos, a gente começa a evoluir na análise e observar o seguinte: o mercado repete sempre o comportamento. Né? Então, aqui é um exemplo clássico hoje.
né? O mercado foi testar essa mínima de novo, né? Tá aqui, ó. E ela foi um ponto de venda que a gente fala de climática, porque foi o maior volume do dia. Nessa região, né, foi uma região onde teve muito volume, o mercado foi lá testar de novo. E ele fez a mesma coisa aqui na máxima. Ó. Então, pô, Jaime, mas foi lá, cara, foi tão perto da banda e você não vendeu? Não, não vendi. Né? Mas eu guardei esse ponto aqui, ó, como referência. Então, eu observei que nesse ponto teve volume também e era ali os 750. Veja que curioso, por uma segunda vez o mercado foi no 750 e deu oportunidade de vender, né? Já próximo à banda de Bollinger. Então, essa forma de operar, pessoal, para mim, ela além de me dar confiança, ela diminui significativamente o meu nível de estresse. E eu consigo planejar o trade, porque no momento que o preço chegou aqui, eu já estava visualizando o que estava acontecendo, eu já estava olhando o DI, eu não fui olhar o DI no momento que o preço chegou e saiu o negócio no 750, eu já estava observando antes, né? E ao observar antes, eu tive o discernimento de chegar lá e ter, olha, pô, aqui faz sentido vender. Por quê? Pô, já fez uma máxima anteriormente aqui, né? Eu consigo gerenciar o risco para botar um stop na máxima do dia, que foi aí no 756. Obviamente eu não vou colocar na máxima, né? Sempre um pouquinho acima. E poder desenvolver um trade ali, como diz o Maurício, planejado, né? E ao fazer a análise do volume combinado com o comportamento do preço, não dá para você dizer, né, que você não está lendo o que está acontecendo no mercado. Né? E para mim, como a velocidade é muito menor do que ler o Times and Trades, negócio a negócio, faz mais sentido para o meu comportamento. Né? Eu consigo controlar melhor o meu comportamento observando o mercado dessa forma. Isso me faz ganhar confiança. E por consequência, tem operado melhor. Isso quer dizer que a técnica é melhor? Não. Isso quer dizer que a técnica, para mim, conforme eu fui observando o meu comportamento, a forma como eu opero e os meus resultados, eu cheguei à conclusão que operar dessa forma faz mais sentido para mim. Entendeu? O conjunto faz sentido, né? Não é só a técnica. Então, é dessa forma como eu tenho operado o dólar esse ano e, pô, quem tem aí me acompanhado aqui dentro do escritório tem dado os bons resultados, né? Mas o importante é isso, a banda ela é uma referência para que você possa passar a acompanhar mais detalhes do mercado naquele momento. Não é bateu lá, vai, compra, bateu na de cima, vai lá e vende, né? Essa história de estreitar a banda, né, ou expandir a banda, que o Márcio sempre comenta nos pares, se você passar a observar, você vai ver que quando tem uma retração muito banda, a banda fica muito estreita durante um bom período de tempo, costuma ter uma explosão do preço para algum lado. Né? A gente fala que houve uma contração da volatilidade e em algum momento, seja por uma informação nova, independente do que aconteceu, eu não me preocupo muito o motivo do que aconteceu. Eu prefiro acompanhar os preços e montar esse contexto macro do que falar, foi porque saiu o IPC, o IPCA, foi porque o Bolsonaro foi no banheiro, seja lá o que for. Se você planejou o seu trade, se você tem um operacional, você vai conseguir observar se está dando certo ou se está dando errado. E por consequência, você vai conseguir aprender. Se chegou num certo momento, você vê que o resultado está uma merda, aí você tem que observar. O problema é você que está gerenciando o trade errado, é você que está botando um stop no lugar errado, está perdendo muito quando perde e está ganhando pouco quando ganha. Então, aí
tudo isso faz parte do aprendizado natural, que é você que tem que desenvolver, né? Se o Nadal aprendeu a sacar da forma A, B e C, não foi porque o professor dele entendeu, lhe ensinou. Foi porque ele foi repetindo os movimentos que ele gostava, ele observava o resultado e ele passou a fazer isso de tal forma que ele conseguiu atingir a excelência. É dessa forma que se aprende, né? Não é pegando esse operacional que eu acabei de passar para vocês, essa lógica operacional, e achar que, porra, o Jaimão me explicou, se eu escrever isso aqui e seguir à risca cada um dos elementos que ele passou, vai ser suficiente para ser um puta trader? Não vai. Por quê? Tem uma série de questões que são subjetivas e que você só vai conseguir desenvolver se você, primeiro, operar, segundo, você observar o que está acontecendo, né? E cada vez que der errado, você entender por que deu errado, né? Trade ruim é aquele que você não sabe por que você entrou, você não sabe por que você saiu, e você estopou, perdeu mais do que você deveria, né? Então, é isso. Galera, da minha parte acabou, já são 5h30, leilão já foi, quem participou do leilão, quem não participou, fica para a próxima, né? Amanhã tem mais. E é isso. Espero ter contribuído, espero ter coberto aí o tempo que o Márcio precisou estar fora, né? E passar aí um conteúdo para vocês que possa contribuir. E obrigado pela presença. E para aqueles que assistiram e curtiram, como diz o Mauricião e o Grilo, deixa o like aí